Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha em nossas sessões semanais de reflexões sobre os atos da semana. Esta semana tivemos um acontecimento jornalístico de não muita expressão no seio da população, né? Mas que nos fez meditar nos atuais destinos nossos, né? Saiu, se não me engano, no Estadão, uma entrevista com um comentarista americano em que ele falava que o Brasil, o pensamento de mercado fracassou. E o mercado, segundo ele, foi o agente principal para diminuir as desigualdades, né? Eu não sei, talvez nos Estados Unidos pode ter sido, né? E mesmo nos Estados Unidos, essa afirmação dele é meio controversa, né? Paira certas dúvidas. Haja vista o período de crises em que sempre, para equilibrar as questões sociais, se chama o Estado, né, para intervir na economia. A história do Brasil, as maiores épocas de transformações sociais foram épocas em que teve um grande incentivo e uma grande interferência do Estado na economia. Então, essa afirmação é meio controversa. Talvez o Estado dominar toda a economia pode gerar alguns desequilíbrios, alguns desajustes que causam geralmente estagnação econômica, causou. Isso principalmente na década de 70 do século XX passado, né? Aí foi a partir disso que na Inglaterra, nos Estados Unidos, surgiu Thatcher e Reagan, né? Com políticas de grande liberalização. E na época teve um boom, uma euforia, um boom, né? E gerou um enriquecimento geral da população, segundo nos chega da história, não sabendo, né? Houve grandes críticas e grandes movimentos contrários a essa liberalização geral, principalmente na Inglaterra. Mas esse é um país que já tem uma tradição já desse liberalismo. O Brasil não tem essa tradição, não fez parte da nossa formação esse pensamento. A Inglaterra já tem esse pensamento de diminuição do Estado presente na economia desde a chamada Revolução Gloriosa anterior à independência americana, né? A independência americana foi outra. A Revolução Francesa são os pilares do pensamento burguês. Mas mesmo eles, a Inglaterra até hoje, o sistema de saúde e previdência social é um dos sistemas mais admirados no mundo inteiro, né? E são estatais. A mesma forma nos Estados Unidos, né? Há um seguro social, eles querem diminuir tudo, né? Mas ele que salvou muitas vezes. Na época da grande crise de 2008, uma das plataformas de Obama, junto com uma política monetária expansionista no sentido financeiro, com a prática de taxas de juros negativas, né, foi uma intervenção estatal, o chamado Obamacare, que equilibrou muita coisa, né?
O New Deal, lá atrás, também teve uma grande intervenção estatal para superar a crise de 2029, de 1929, do século passado, a grande crise da Bolsa de Nova York. Então, é uma informação meio complexa. O Estado tem sua importância e, na questão social, ele é o maior agente para aplacar a voracidade do Estado sobre a riqueza, né? A tendência do Estado é uma tendência acumulativa, exclusivista e excludente, sempre é. E o que equilibra é a presença do Estado. Nessa mesma linha, hoje tivemos uma reportagem agora já na Folha de São Paulo, dos pais do chamado Plano Real, né, denominado e do Plano Real, que debelou a hiperinflação no Brasil, ele questionando esse liberalismo exagerado. Inclusive, numa pedra que a maioria dos economistas liberais, e até não tanto liberais, né, uma vanguarda da economia, fala, né, que a questão da independência do Banco Central. Ele acha que o Banco Central não pode ser independente. E nessa atual crise que está surgindo, o Banco Central vai ter de trabalhar no mundo inteiro, junto com o governo e através da política fiscal, não só a política monetária, que só a política monetária, segundo ele, vai gerar mais recessão. E essa é a proposta dele. Então, um Estado, talvez, aquele Estado do socialismo real, totalitário, que domina tudo, talvez não mais tenha razão. Nem a China, que é o maior país comunista que tem hoje, o mercado é livre. Tem um domínio estatal na questão política, né, no partido único. Mas na questão da economia tem que ter uma liberação de alguma forma. Mas o Estado, ele, na parte social, ele é fundamental. Aqui no Brasil, na pandemia, se não fosse o sistema estatal de saúde brasileiro, o SUS, ainda muito precário, mas se não fosse o SUS, a catástrofe talvez teria sido maior. Então é isso que nós vimos refletir, né, sobre essas posições. Hoje, na matéria de domingo, matéria de capa e manchete principal, a Folha falando que no Brasil 49% da população tem tendência de esquerda, e a tendência de esquerda é dessa tendência da presença do Estado. Talvez realmente não um Estado mais dominador de toda a economia, mas um Estado aqui e ali, um indutor da economia e um regulador das diferenças, né? Porque até os próprios capitalistas, os liberais, falam que o mercado, a tendência do mercado é o monopólio e a tendência do mercado é a acumulação do capital, não é a divisão e não é a igualdade. Agora mesmo começou esse sentido de crise, uma das matérias, Elon Musk diz que vai fazer um corte de 10% nas contratações de empregado, né, por conta dessa crise, já se precavendo. Aí o Estado tem de entrar com a forma de algum seguro-desemprego, auxílio. Aqui no Brasil, o Brasil cresceu 1% o ano passado, segundo as recentes, o recente levantamento, né, um levantamento do trimestral do IBGE, e na série anual cresceu 1,7%, tem muito a ver com o consumo de família e tem muito a ver com
os vários auxílios que foram dados e que é muito criticado, né? O auxílio social do Estado brasileiro. Talvez sem esses auxílios não teria o consumo, a economia teria caído mais ainda e estaria praticamente estagnada, até algum crescimento, né? Por conta da investida do Estado dentro dessa situação manual mundial de pós-pandemia, em que a inflação e a situação da guerra, essa guerra absurda que nós estamos vivendo. Se não houver uma presença do Estado, uma atividade do Estado, lógico que aqui no Brasil tem muita crítica à questão de corrupção, tudo, né? Tem de ser visto, tem de ser bem monitorado, a justiça tem de apurar os casos todos, mas isso não justifica abandonar direto e agora, nesse momento, fazer uma liberação geral. Não um político, um economista de tendências liberais, se não me engano, Lara Rezende, né, um dos pais do Banco Central, do Plano Real, ele fala que não cabe um liberalismo, um neoliberalismo exagerado e nem um monetarismo muito seco. Tem de ter um equilíbrio com o Estado, com a atuação do Estado, o Banco Central com a política monetária, junto com o Estado e a política fiscal. É uma outra perspectiva, mas não deixa de ter importância essa questão regulamentadora e ordenadora da economia, né, e do Estado. As suas questões na maior de crise, os economistas falam, né, é a atuação acíclica do Estado para quebrar o ciclo de crise e diminuir um pouco a miséria e o sofrimento das classes menos favorecidas. Boa tarde.